Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Vamos trabalhar hoje os Salmos 79 e 78, 79 da versão hebraica, 78 da versão grego-latina, nosso 91º encontro. A honra de Deus está em jogo. Ouçamos o Salmo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo santo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves do céu e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e ninguém o enterrava. Nós nos tornamos ultraje para os nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Até quando, Javé? Ficarás irado até o fim? Teu ciúme vai arder como fogo? Derrama o teu furor sobre essas nações que não te reconhecem, sobre esses reinos que não invocam o teu nome. Eles devoram Jacó e devastaram a sua moradia. Não recordes contra nós as faltas de nossos antepassados. Que tua compaixão venha logo até nós, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela honra do teu nome. Liberta e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Que diante dos nossos olhos as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Com teu braço poderoso, salva os condenados à morte, e aos nossos vizinhos devolve 7 vezes a afronta com que te afrontaram, Senhor. Quanto a nós, o teu povo, ovelhas do teu rebanho, nós te celebramos para sempre. De geração em geração vamos proclamar o teu louvor. Este é o texto, o Salmo 79, 78, que nós vamos refletir. Este salmo de amor confiante na restauração da vida nacional. Se acredita que, graças à ajuda de Deus que Ele concede aos fiéis, o seu povo será liberto. Ele pune a violência dos fortes que agem contra os fracos e faz reinar a ordem e a paz através do exercício da justiça. Este é um salmo do período pós-exílio da Babilônia. Versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo santo, reduziram Jerusalém a ruínas. O salmista descreve a invasão da Babilônia. Ela invadiu a terra de Judá, herança que Javé deu ao seu povo. Destruir o templo, profanando-o, e reduzir a cidade de Jerusalém a total ruína. Deus não impediu tal ação do inimigo, destruindo os 4 símbolos da eleição divina:
templo, Jerusalém, sacerdócio e o rei. Versículo 2. Deram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves do céu, e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Mataram muitos em Judá, e deixaram os corpos para alimento das aves. Aqueles que haviam caído no campo de batalha diante do inimigo. A carne dos teus fiéis foram colocadas para alimentos às feras da terra. A carne dos pios foi entregue às feras da terra. Todos os membros do povo de Judá que os babilônios mataram foram mortos porque eram membros do povo de Javé. Versículo 3. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e ninguém o enterrava. Os babilônios mataram a muitos em Judá e nas áreas ao redor de Jerusalém, os que defendiam as estradas que conduziam a Jerusalém. Eles caíram em batalha quando os inimigos invadiram a terra. Muitos caíram na terra e seus sangues fluíram como água, e seus mortos não foram enterrados. Os corpos dos servos de Deus Elohim não foram sepultados. Não havia mais ninguém para enterrá-los. As nações divinas, vendo a derrota de Judá, se alegravam com a desgraça alheia. Na tradição antiga era preciso enterrar o sangue ou cobri-lo para que não clame ao céu. Gênesis 4, versículo 10, Jó 16, versículo 18. Versículo 4. Nós nos tornamos ultraje para os nossos vizinhos, divertindo e zombaria para aqueles que nos cercam. As nações vizinhas de Judá, Edom, Amon, Moabe, se alegraram com a queda de Judá e não tiveram piedade. Divertindo e zombaria. Aproveito a derrota e a humilhação do povo de Judá para zombar e rir da queda. Versículo 5. Até quando, Javé? Ficarás irado até o fim? Teu ciúme vai arder como fogo? A comunidade de Judá se sente sobre a ira de Javé. O castigo de Javé que permitiu que Judá fosse destruída. Na angústia, o povo pergunta: até quando, Javé? Ele vai ficar irado com seu povo. A ira de Javé e sua vingança que se levantou ao povo de Judá. Este povo violou os mandamentos da aliança. Fogo aqui é comparado com a vingança àqueles que não obedecem à lei. Versículo 6. Derrama o teu furor sobre essas nações que não te reconhecem, sobre esses reinos que não invocam o teu nome. O povo de Judá não pede que Deus cesse com sua ira, mas que a ira mude de lado. Para os inimigos que tudo destruíram. Eles não conhecem Javé e não invocam o nome de Deus. Versículo 7. Eles devoram Jacó e devastam a sua moradia. Os inimigos, como animais selvagens, destroçam violentamente a Jacó, Israel, e tudo destroem. A moradia, a terra de Judá, onde Deus, Javé, é conhecido e invocado. Jacó é comparado como rebanho,
e os inimigos como bestas, animais selvagens que atacam o rebanho de Javé, indefeso, vulnerável. Versículo 8. Não recordes contra nós as faltas dos nossos antepassados. Que tua compaixão venha logo até nós, pois estamos muito enfraquecidos. Que Javé Deus não impute as faltas dos antepassados no seu povo. A explanação refere-se a todos os pecados que o povo cometeu antes que o salmista fizesse a oração do Salmo. Que Deus venha logo para proteger seu povo, pois o povo se encontra enfraquecido e humilhado. Versículo 9. Socorre-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela honra do teu nome. Liberta e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. A súplica angustiante do salmista pedindo que Deus Elohim intervenha logo. Diante do estado de humilhação, a oração se torna um lamento penitencial. Ajude-nos, diz o salmista, a enfrentar os inimigos. Pois Deus é aquele que traz libertação, salvação. É súplica, por causa do teu nome, devido ao insulto que os inimigos fizeram a Javé Deus. Que Deus Elohim os liberte dos inimigos e dos pecados cometidos pelo povo. Pecados na tradição judaica vem descrito na poesia bíblica como os anjos da destruição que se vinga do pecador. Que não sejam lembrados as iniquidades cometidas, mas perdoadas, esquecidas, pelo nome do Deus de Israel. Os inimigos aqui são os anjos da destruição. Versículo 10. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Que diante de nossos olhos as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. O salmista suplica que Deus possa libertá-los, para que as nações não perguntem onde está o Deus Elohim deles. É uma pergunta de zombaria. Onde está o Deus de Israel? Por que não liberta a sua nação? Isto é uma profanação ao nome de Deus. Que diante de nossos olhos as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. É uma prece. Veremos com os próprios olhos que a vingança do sangue derramado de seus servos será amplamente conhecida entre os povos. Deus será o vingador do sangue dos servos derramados. Do sangue derramados. O redentor do povo. Versículo 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Com teu braço poderoso salva os condenados à morte. Que a súplica angustiosa do salmista chegue à presença de Deus. Que Deus escute a voz dos prisioneiros e os liberte. Em razão do grande poder de Deus, libertando o povo de Israel, que foi sentenciado à morte pelo perverso inimigo. Pois os inimigos declaram que não há mais esperança para Israel, pois eles vão desaparecer da terra. É uma tentativa de holocausto, eliminar o povo de Israel da face da terra. Versículo 12. E aos nossos vizinhos devolve 7 vezes a afronta com que te afrontaram, Senhor. Os vizinhos que riram e debocharam, que viram a derrota de Israel, que eles possam receber o castigo, pois afrontaram o Senhor. Que Javé possa pagar aos nossos vizinhos, Amon, Edom, Moabe, os idumeus, o que lhes é devido 7 vezes por cada afronta que cometeram contra o povo de Javé Deus. Versículo 13. Quanto a nós, o teu povo, ovelhas de teu rebanho, nós te celebramos para sempre. De geração em geração, vamos proclamar o teu louvor.
O salmista termina com uma ação de graças e louvor em resposta pela libertação esperada. Israel, que é o povo de Deus e ovelhas do seu rebanho, irá agradecer a Elohim Deus para sempre. No gesto celebrativo de culto, celebrando ações de graças em favor do seu povo, será lembrado nas gerações, para a memória de que Deus não abandona seu povo e vai restaurá-lo. A ação de Deus por seu povo é motivo de ação de graças, de celebrações e de louvor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.